Amém? Diz assim a palavra do Senhor: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nossa derrota vem através do pecado. Nossa derrota vem através do pecado. E nós pecamos porque nós entramos em tentação. E nós entramos em tentação porque nós não oramos e não vigiamos. Orar e vigiar para que não entreis em tentação. Ninguém comete pecado sem ser tentado. Nós somos tentados a pecar, nós tomamos a decisão naquela hora da tentação. Vou pecar ou vou obedecer? Você tem o seu livre-arbítrio, você escolhe. Desobedecer, obedecer. Então você cedeu à tentação, você cometeu o pecado. Amém? Tiago capítulo 1, versículo 14. Tiago capítulo 1, versículo 14. Final da Bíblia lá. Nós já lemos isso aqui uma vez, aqui nesse ano. Tiago capítulo 1, versículo 14. Todos encontraram? Amém? Tiago capítulo 1, verso 14 diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, enganado pela sua própria consciência, seu próprio desejo. Consciência é um desejo intenso. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado, engodado pela sua própria consciência, ou seja, aparentemente é uma coisa boa, mas na verdade tem consequências do pecado. Versículo 15: depois, havendo a consciência, ou seja, desejo intenso concebido, ou seja, em seu pensamento, em sua mente, outro desejo intenso concebido, havendo a consciência concebido, dá luz ao pecado. Havendo você praticado, dá luz ao pecado. Sendo consumado, ou seja, praticado, gera a morte. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Havendo a consciência concebida, dá luz ao pecado. O pecado gera morte. Essa morte é a morte espiritual. Então a sua incredulidade permitiu você, na tentação, você conceder ao pecado. Isso gerou a morte espiritual. E por isso vamos falar sobre a incredulidade e a morte espiritual hoje. Que a única coisa que pode impedir você de receber uma bênção é a incredulidade. Porque tudo que é possível é o que crê. Tudo é possível que tem fé. Quem não tem fé é incrédulo. Então, João 16, 9. João 16, 9. Apesar 8, 9. João capítulo 16, Evangelho de João, ou Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 16, verso 9. Nós vamos ler o 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, ou seja, o Espírito Santo de Deus. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele já veio. Do pecado, porque não creem em mim. Dos que cometem pecado porque não tinham fé suficiente. Então a incredulidade leva ao pecado. Então pior do que as consequências do pecado é só a incredulidade para evitar o pecado. O pecado, a incredulidade é pecado. Então pior do que você beber, fumar, usar droga, sexo fora do casamento, pior do que tudo isso, você deveria ter crido o suficiente para ter dito não, e por sua incredulidade você não resistiu. E aí tem tudo isso. A incredulidade é o pior de tudo. Então, do pecado porque não creio em mim. Ou seja, a falta de crer no Senhor gera o pecado. Também, irmãos, Romanos capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos capítulo 8, eu vou ler para os irmãos. Carta de Paulo aos Romanos capítulo 8, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Eu poderia dizer assim: porque os que ficam pensando na sua própria vontade inclinam-se para as coisas da carne, mas os que ficam pensando, meditando, refletindo nas coisas da palavra do Espírito vão inclinar para as coisas do Espírito. Há uma tendência, conforme você pensa, reflete, medita, há uma tendência de você praticar o que você pensa.
Porque você pensa, você fala, você pensa, você fala, você faz. Eu não quero dizer coisas ruins, eu penso em coisas boas. Eu quero fazer coisas boas, eu penso em coisas boas, vou falar coisas boas, vou fazer coisas boas. Amém? Amém, irmãos? Amém. 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14 diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Se eu estiver somente na carne, eu nunca vou entender a Bíblia, o que Deus faz. Olha bem. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura. É loucura, você é o seu Deus. É igualzinho um dia foi expulsar o demônio. Ele falou assim: eu matei o Senhor Jesus na cruz. Assim, você se enganou. Ele se entregou e ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte. Ele é um diabo. Demônio na boca da pessoa, manifesta, falou isso para mim, não fui para expulsar. Expulsar em nome de Jesus, assim, o Senhor Jesus matei na cruz. Então você está enganado. Ele se entregou, ele não foi assassinado, ele se entregou. Se ele quisesse, soprava, todos caíram. Ele levantaria as mãos e todos seriam derrotados. Qualquer um que gostasse dele é Deus, soberano, está acima de tudo. Mas ele se entregou por amor a nós, morreu por nós, perdeu o seu sangue e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. Então, mas o homem natural não entende isso. Dá outro lado da face, deixar 99 ovelhas para a mercê de lobos, para ir atrás de uma que desgarrou, correndo risco de perder 99. É loucura isso para um proprietário de um rebanho. É loucura você deixar em risco 99 para ir atrás de um. Essa uma era eu e você, não deveria ir atrás. Então, irmãos, olha bem. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las. Então a palavra de Deus, o que Deus falou, a vontade de Deus é para ser entendido, compreendido e obedecido, praticado. Tem pessoas que não obedecem porque não entendem. Não entende que tem que orar pelos inimigos, orar para que nos perseguem. Não entende essas coisas. Porque parece loucura. Porque essas coisas são discernidas espiritualmente. Eu tenho que estar em espírito para adorar um Deus que é espírito e verdade. Eu tenho que adorar em espírito e verdade. Um Deus que é espírito, eu tenho que estar em espírito para compreender que essas coisas são discernidas espiritualmente. Um Deus que é espírito é entendido por quem está em espírito e não quem está na carne. Então, irmãos, sinais que levam à incredulidade e à morte espiritual. Quais são os sinais? São 6 sinais que levam, assim, dentre outros, mais importantes que eu entendi, que eu coloquei aqui, guiado pelo Espírito de Deus. 6 sinais que levam à incredulidade. 6 sinais que levam à incredulidade. Primeiro, a preguiça. Deus que detesta. Deus colocou no coração. Preguiça, irmão. Eu conheço crente, não busca Deus, não vai no culto por preguiça. Fica esticado, espera lá no sofá da sala e não vai para o culto. Não tinha nada a fazer, não era nada importante, não tinha nenhum evento, não tinha nada, nem trabalhando em faculdade, nada, só por preguiça. Eu conheço pessoas que foram sinceras comigo, mas eu não levantei para na madrugada, porque eu estava com preguiça. A preguiça vai você se tornar uma pessoa improdutiva. Você já reparou que as pessoas que são líderes da igreja, líderes de conjunto, líderes de eventos, de atividade, essas pessoas, você vai no serviço delas, são elogiadas? Porque elas não param no serviço delas, não se acomodam, geralmente são até um pouco ansiosas, tanto que quer fazer, não aguenta ficar parado, não são preguiçosas. Já reparou que boa parte dos usuários tem um nível elevado de preguiça? Já reparou que todos eles têm a parte de trás suja, porque sempre sentam no chão e relaxam? Já reparou que eles andam com um braço diferente? Já reparou? Já reparou a atitude deles, que eles facilmente eles entram na estagnação, dificilmente entram na aceleração? Já reparou? Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós não entendemos, não é acusando e condenando ninguém. O que eu quero dizer para os irmãos que essas características de quem é preguiçoso dificilmente tem sucesso para estudar, para trabalhar, uma série de coisas. Então a preguiça, irmãos, tem pessoas que têm preguiça de ler a Bíblia. Não, irmão, se o senhor não projetar lá, eu não vou ler, não. Na minha igreja lá projeta, se não projetar, não lê a Bíblia.
Sabe, irmão? Olha bem. Preguiça leva à incredulidade. Influência de amigos do mundo leva à incredulidade. Ontem fomos orar com um jovem que estava comigo lá no evangelismo, está aqui. Minha esposa foi também. Um jovem conversando com um jovem rebelde, adolescente na verdade. E ele falou assim que ele não consegue sair de alguns amigos dele. Só eles que faltam para ficar firme na igreja. Ele não consegue. Formaram vínculos afetivos indevidos, difícil de sair. Também impede você ter fé. Também, irmãos, não entender e não conhecer a Deus, aí que entra isso aqui. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, não pode entendê-las. Então, quem fica sempre na carne não pode agradar a Deus. Romanos 8:8, quem está na carne não pode agradar a Deus. Então, o que acontece, irmãos? Não entende, não conhece Deus, também leva à incredulidade. O silêncio também. A pessoa não confessa para Deus, não confessa o pecado, a pessoa não relata, não fala para os pais, não fala para a esposa, e aí quando você vai orar, a Bíblia cumpre aquela palavra que diz assim: se nosso coração nos condena, não nos condena, temos confiança para com Deus. Alguma coisa te acusa na sua mente, porque você tem alguma coisa em secreto, alguma coisa escondida, isso leva à incredulidade, irmão. Você não chega com confiança aos pés do Senhor, porque você deve, tem culpa no cartório, tem um pecado escondido. Então, a gente fica em silêncio. A frieza. Eu fui fazer uma visita um dia, uma irmã que estava sofrendo, mas eu não sabia qual era o sofrimento dela. Aí quando fui para visitar, foi eu, mais 2 irmãos, uma irmã e um irmão. Ele está chegando agora, com tanto medo que ela não queria, o marido não queria que alguém entrasse na casa dele para orar, e nós estávamos lá orando. Ele chegou, ele vai me bater depois. Eu falei, não vai bater não, por favor, fica ali no quarto, ele já vai, você só pega uma roupa, já vai embora. Ficamos no quarto lá. Irmãos, aquele homem era tão arrogante com ela, mas tão bruto com ela, e disse que era crente, mas não queria que ninguém fosse orar na casa dele. Eu não sabia qual era o problema dela, mas eu cheguei aqui e disse: irmão, está tudo bem em casa, está arrumado, tem que botar uma bênção lá em casa. Mas foi frio assim, olhando nos meus olhos, irmãos. Eu tenho técnica de interrogatório. Para quem não sabe, o policial estuda técnica de interrogatório, linguagem facial, linguagem corporal na sua formação. Quando ele está olhando para cima, para a direita, está escondendo. Para você? Não. Olhando para baixo, para a esquerda, está mentindo. Para você? Não. A gente já sabe essas técnicas de linguagem facial, linguagem corporal, para saber se a pessoa está mentindo. Eu olhando para ele aqui na igreja, falei assim: está tudo bem, está uma bênção, está tudo certo, não está, mas certo, nós ficamos no quarto, ouvindo tudo que ele falou para a mulher dele. Isso é frieza, isso leva à incredulidade. Tem muitos crentes que são frios, está cheio de pecado, está assim: oh, aleluia, oh, glória a Deus. Fala até meio estranho. É frio, frieza, tristeza. Tem pessoas que estão tristes, amarguradas por dentro, foram magoadas, mas guardam para si, não confessam, não chega para só o seguinte: ó, eu errei, me perdoe, já chega para o jogo, se perdoa, já se conserta. Não, a pessoa fica nessa tristeza por dentro, por fora é uma capa como se estivesse tudo certo. Tudo isso aí são sinais de incredulidade, do meu ponto de vista, que Deus colocou no meu coração. Preguiça, influência de amigos, não entender, não conhecer a Deus, o silêncio, a frieza e a tristeza. Aí essa incredulidade leva à morte espiritual. Morte espiritual. Você já foi no IML? Eu já fui. A minha profissão me levou algumas vezes no IML. A IML você puxa o gavetão assim, tem vários corpos, pode pessoa indigente, não tem identidade, vai descobrir quem que é, parente, tudo. Fica ali, congelado ali. Você puxa ali, tem um cadáver. Já levei várias pessoas, familiares, para identificar o corpo, para saber se era o parente que morreu, que sumiu, desapareceu, para saber reconhecer o cadáver, o corpo. Então, mas existem 6 sinais também da morte espiritual. O primeiro dela é olhos fechados. Quando você olha para o cadáver que está morto, primeira coisa, está com olhos fechados. Se não tiver, a gente fecha. Olhos fechados. Por que eu estou falando, irmão, sobre olhos fechados? Porque quando a pessoa é incrédula, ela é incrédula e ficou com preguiça, influenciada pelos amigos, não entende as coisas de Deus, está em silêncio, cria tristeza, a pessoa não consegue enxergar as coisas de Deus, as coisas estão cegas. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos, ou seja, a pessoa não consegue ver o pecado e suas consequências e continua praticando. Então ocorrem sinais da morte espiritual, são os olhos fechados. São os olhos fechados.
Então, assim como um cadáver está com os olhos fechados, nós também verificamos naquele que já está na incredulidade, está morrendo espiritualmente. Esse que está na incredulidade, está morrendo espiritualmente, ele não consegue enxergar as coisas de Deus, mas enxerga o pecado, enxerga outras coisas. Olhos fechados, aquele que já morreu, o cadáver, não abre mais os olhos, o incrédulo que está morrendo, ele não tem mais visão aberta, só fala das coisas terrenas, das coisas naturais, da vida, a vida se torna vazia. Ele não fala mais da luz, da salvação, não fala mais de Cristo, do evangelismo, não fala mais da santificação, não fala. Sabe por quê, irmãos? Porque ele está cego espiritualmente. Porque está cego espiritualmente. Olha bem, evangelismo, santificação, revivamento, reforma, todos os pecados que antes eram vistos como piores do mundo, agora já enxergam lá. Não tem problema, não tem nada a ver, não. Depois eu peço perdão para Deus, seja tudo certo, e pecadinho, os olhos estão fechados, não conseguem enxergar a realidade, a verdade espiritual. A outra coisa, além de olhos fechados, a imobilidade. Quando você vai olhar o cadáver no ML, está com os olhos fechados, você encosta nele, ele não mexe. Quando a gente tiver um acidente de trânsito na rua, que alguém já morreu na serragem do veículo, você chega lá, a primeira coisa que você faz, você mexe, acorda, tentando fazer ele abrir os olhos. Ali ele está com os olhos fechados, ele não mexe mais nem o dedo. Também o crente, quando começa a perder a visão espiritual, começa a olhar as coisas do mundo, começa a ficar cego espiritualmente, o Deus que disser que você foi o entendimento dele, ele também começa a ficar imóvel, não tem mais força para ir para a igreja, não tem mais forças para confessar o seu pecado, já está ficando cauterizado o pecado, ele fica imóvel, chamamos de imobilidade. Também é o segundo sinal da morte espiritual. Segundo sinal da morte espiritual. Então, irmãos, a pessoa fica estagnada espiritualmente, não sente mais força para fazer algo para Deus, fica indiferente com tudo que acontece ao redor dela. Problema dos irmãos à sua volta, ele não está nem aí. Se o irmão do seu lado está sofrendo, está passando por dificuldade, ele se torna insensível, imóvel para fazer alguma coisa a partir dele. E quando você olha aquele cadáver, que você olha no ML, ele está com os olhos fechados, ele está imóvel, e ele está também endurecido, começa a se enrijecer, o cadáver começa a ficar enrijecido. Por isso que eu falo, quando Deus fez o milagre de ressuscitar Lázaro, depois de 3 dias morto, já cheirava mal, já estava enrijecido. Deus não somente, Deus teve que retornar, porque ele é comida de bicho, e começa a apodrecer, sabe, putrefação, os bichos começam a comer, teve que restituir tudo, não somente uma ressurreição de trazer a vida àquele cadáver, o espírito voltar àquele cadáver, teve que restituir algumas partes que estavam se decompondo, apodrecendo, sabe, irmão? A pessoa começa a cheirar mal, então endurecimento, a pessoa fica com o coração duro, acha que tem razão em tudo, e não se abre para o Senhor, coração endurecido, a palavra não entra porque está endurecido. Assim também com o cadáver, sente frieza, não quer mais fazer nada para Deus, ela endurece o coração, ela não abre o seu coração para receber a ajuda dos irmãos, acha que já é maduro o suficiente para tomar suas próprias decisões, não admite, não confessa, não assume erro, não tem humildade, o coração está endurecido, a morte espiritual. Também, irmãos, além disso, além de olhos fechados, além de imobilidade, além de endurecimento do coração, há um isolamento que quando a pessoa morre, já se isolou da família, não volta mais, só se Deus ressuscitar. Ocorre o isolamento, dali para frente é velório, dali do IML, Instituto Médico Legal, você vai, o cadáver vai para o velório, já está isolado, não pertence mais à família, já está fora. Dali vai para o cemitério, na terra dos perjuntos, e ele ficou isolado. Também acontece, ele pertence à nossa família, serve a Deus, mas endureceu o coração, ficou imóvel, olhos fechados, ele se sente isolado, já quer chegar na igreja, você está isolado, ele já não cumprimenta mais, já sente uma outra pessoa, já se sente isolado. Mas aí, irmãos, quando você vai, se você passou de 3 dias, o corpo começa ali em estado de decomposição, aquele cadáver. Também o crente começa em estado de decomposição, por quê? Porque ele, irmãos, além de ter os olhos fechados, imóvel, endurecido o coração, isolado, começa a se decompor, começa a perder, aí começa a perder as consequências do pecado. Gasta seu dinheiro com as cachaçadas, com as gandaias, gasta saúde com as drogas,
começa a perder o casamento pela infidelidade conjugal, ele começa a perder o seu dinheiro, começa a perder uma série de coisas, perde a presença de Deus, perde todas as coisas também, na maioria deles, ou boa parte deles, não são todos, mas começa a ter composição, o corpo começa a estar de putrefação, começa a perder, começa a cheirar mal. O crente cheio de pecado cheira mal. Aí, irmãos, depois você viu o sepultamento, é perca de tudo. Sepultamento, perdeu tudo. Sepultamento, vamos entender, irmãos. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque a única forma que o inimigo tem de roubar a bênção das mãos do crente é através do espírito de incredulidade. Ele não crê. Por ele não crer, irmãos, ele vai ficando preguiçoso para fazer as coisas de Deus, vai desanimando para fazer as coisas de Deus, vai ser influenciado pelas pessoas do mundo, o mundo vai entrando e as coisas de Deus vai saindo. Ele não entende, não conhece as coisas de Deus, ele fica em silêncio, não confessa, há uma frieza espiritual, todo mundo está ali na unção do Espírito Santo, ele está longe. E aí, irmãos, ocorre a tristeza, que são as consequências do pecado. E aí vem a morte espiritual, os olhos fechados, imobilidade, endurecimento, isolamento, decomposição e sepultamento. As mesmas fases que o cadáver passa, uma pessoa passa depois que morre, são as mesmas fases espiritual. Nós fizemos uma comparação, uma analogia, fizemos aqui uma parábola, para que os irmãos entendessem o risco que nós corremos de perder nossas bênçãos celestiais, de perdermos a salvação, de perdermos a presença de Deus. E quem perdeu a presença, perdeu o poder de Deus também. Porque, irmãos, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas discernem espiritualmente. Para eles parece loucura as coisas de Deus. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Não pecar. Para não pecar, não permitir ceder à tentação. Para não ceder à tentação, tem que orar e vigiar. Orar e vigiar. Se você estiver toda hora em contato com o Senhor, conversando com Deus, o inimigo não encontra brecha. Você pode olhar que um momento espiritual melhor que você passou na sua vida foi os momentos de intensas orações. Está com problema? Vai orar. Apareceu um problema? Vai orar. Apareceu outra situação? Vai orar. Outra situação? Vai orar. Sabe o que vai acontecer, irmãos? O diabo, quando aproxima, vai te oprimir, para te deixar triste. Quando ele aproxima, você está de joelho. Aí ele vem de novo, você está de joelho. E ele tenta de novo, você está de joelho. Pronto, você está blindado. Está numa redoma, você está blindado. Você acha que Daniel orava à toa? Você acha que Elias não orou durante 3 anos isolado para depois fazer cair fogo do céu? Todos os grandes homens de Deus tinham intimidade de conversa e relacionamento com Deus através das orações. Todos eles. O inimigo aproxima e encontra de joelho. Aproxima de novo e encontra de joelho. Não tem vez. Se você não consegue orar sozinho, é porque você não consegue ouvir a voz de Deus e nem reconhece que Ele te ouviu. Porque se você reconhecer que Ele está te ouvindo na oração, se você reconhecer que você reconhecer a voz dele na oração e você sentir que Ele te ouviu, você nunca vai querer separar a posição de joelho. Ou, orando em pé, você não pode ficar de joelho durante a oração. Irmão, quanto é gostoso você estar falando na oração, ter convicção de que Deus está te ouvindo, e ter convicção de que você ouviu a voz dele. Por isso que na hora que você estiver orando, é bom você ler um pouquinho a Bíblia, ora de novo, ler um pouquinho a Bíblia, ora de novo, para você ir familiarizando com a voz dele. Ele reconhece a voz dele e discerne todas as outras vozes. E ele fala: minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você se torna ovelha dele. Se tiver momentos de mais intensa oração que você teve, foi o melhor momento. Primeiro, um dia na presença do Senhor do que 1000 anos fora da Senhor. Irmãos, 5 minutos de oração ao Senhor do que 1 hora fazendo qualquer outra coisa. Tem pessoas que não tem, não me volta ninguém para me desabafar. Não conhece Deus que serve. Amém? Vamos ficar em pé?